E nesses ambientes de negócio, pensando agora no banco ali, como que foi essa transição de sair do banco para começar a empreender? E como que foi isso em relação a ser mulher para você? Eu chegava em convenções que às vezes tinha 900 homens e de escritório, de dona de escritório, só tinha eu ali. Ela entendeu que construir patrimônio não começa no banco. Começa na forma de como você pensa sobre dinheiro. Isso tem um impacto muito grande. A gente tem 80% do nosso faturamento vem desse cliente. Aos 9 anos, já empreendia para ajudar nas despesas da família. Ex-bancária, ela percebeu que o mercado precisava de algo que ainda não existia. Eu fui a primeira a fazer isso no mercado de consórcio. Não existia ninguém que fazia. Foi dessa leitura que nasceu a Classe Capital. Porque prosperidade não é acaso, é estratégia. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Founder Growth Cast, o podcast que o founder está no centro dos negócios. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, mas antes eu vou falar dos nossos patrocinadores. Para quem não conhece o Plaud, ele nada mais é que um gravador de voz com inteligência artificial, que grava, transcreve, resume e cria mapas mentais incríveis. E eu tenho certeza que esse podcast vai ser uma ferramenta de muita utilidade para você. Então aqui na tela você vai ver o nosso resumo de todo o episódio. Faça isso também nas suas palestras, eventos, eu tenho certeza que vai aumentar muito a sua produtividade com o Plaud. Aqui na tela vocês vão conseguir clicar e saber muito mais sobre ele. E também quero falar sobre o Curso Educa, que é uma área de membros que reúne grandes empresas e empresários. Eles têm como clientes a CIMED, a Lindat, a Nuvem Shop, que focam no Education-led Growth, onde colocam a educação no centro das empresas e conseguem potencializar, através da educação, os seus negócios. Se você quiser saber mais, clica aqui no link que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença dentro do seu negócio. E agora, quero convidar essa mulher maravilhosa que me inspira muito, que eu estou animadíssima para ter uma aula com ela hoje. Seja muito bem-vinda, Juliette Mello. Tô muito feliz de estar aqui já. Que bom que deu certo, que a gente conseguiu. Muito feliz, estou muito honrada. Obrigada pelo convite. Espero aprender muito com você aqui hoje, Olha, viu? eu estou animadíssima para a nossa conversa, de verdade. Fiz várias pesquisas sobre você, já conheço você há alguns anos. Acho que faz alguns anos, né, Faz que a gente se alguns conhece. anos. E já conheço você como mulher, te admiro muito. Mas antes de tudo, eu sempre faço essa pergunta para começar o podcast, que é: quem é a Juliette além dos negócios? Eu acho que eu demorei alguns anos para começar a ter essa resposta, sabe? A Juliette é uma mulher que é muito família, que gosta muito de esportes. A Juliette é uma mulher de valores inegociáveis. Mas eu demorei alguns anos para conseguir falar essa resposta sem que o trabalho não estivesse na frente. Sim. E é um desafio. Todas as vezes que a gente se apresenta, parece que o pitch tá na nossa boca, né? Isso. Que a gente fala tudo sobre a nossa empresa, isso, aquilo. E quando a gente pergunta sobre, tá, mas o que você faz? Quem é você? A gente trava. Quais são os seus gostos, né? O que você gosta, de fato, o que você vive. É muito difícil O que falar. você é quando você não tá performando. Exato. E quando a gente criou, né, veio essa ideia da gente criar o Founder Growth Cast, foi exatamente para esse ponto. Pra gente falar dos founders além dos negócios. Porque a gente já sabe, os números são lindos, os negócios são maravilhosos. Mas tá, e aí? E sobre você, que é a parte importante do negócio. Porque se você não estiver ali na frente do negócio, acontecendo, fazendo acontecer, de fato não acontece. Então, eu quero muito saber a sua história, como começou a sua vida, de onde você nasceu, o que você fez. Me conta um pouco mais pra gente conseguir entender melhor sobre essa potência que você é hoje. Ô, Jaque, eu tenho uma frase que eu sempre levo ela comigo, que é que eu nasci para prosperar mesmo quando o mundo parecia disposto a me provar o contrário. Então, eu sou mineira de nascença, nasci em São João del Rei. E quando eu tinha 6 anos de idade, meus pais perderam tudo. Eles tinham algumas lojas lá, assim como muito empreendedor brasileiro, errou na gestão, na administração financeira e deu tudo errado. E a gente se mudou para Pinda, na casa dos meus avós, assim, pro fundo da casa dos meus avós, nessa fase, assim. Então, veio uma turbulência muito grande e foi ali que começou um pouco da minha vida profissional, porque com 9 anos eu sempre fui muito inconformada com a vida. Então, não por pedido dos meus pais, mas eu e meu irmão, a gente começou a fazer geladinhos para vender de porta em porta. Depois a gente levou isso para o semáforo. A gente ficou muito conhecido na cidade por causa desses movimentos. E assim, a gente trabalha desde muito cedo, mas na minha vida aquilo não era como se fosse um trabalho, era divertido fazer aquilo. Mas hoje, com uma outra visão, a gente já empreendia, né? Porque dali por diante eu nunca parei de trabalhar e
todas as conquistas da minha vida começaram de fruto do meu trabalho. Mesmo, primeira vez que eu vi a praia, primeira vez que meus pais conseguiram ter uma casa, assim, a gente conseguia ajudar no aluguel lá atrás. Então, desde muito cedo eu venho nesse movimento de construir a minha história profissional e pessoal. E a independência, acredito que já era muito forte na sua vida, né? Em relação a ver que o trabalho, a partir do momento que a gente tem o trabalho ali e começa a dar alguns frutos, você já começa a se apaixonar pelo trabalho, porque você vê que quanto mais você trabalha, mais você conquista e você consegue atingir esses lugares. Como que foi, como você falou, né? Seus pais começaram a empreender e quebraram. Como que foi esse movimento para você enxergar isso e se tornar essa pessoa hoje que empreende? E como que foi esse start para nascer a empresa hoje? O que acontece? Eu acredito que quando você não vem de um mundo de uma ambiência de empreendedorismo, aquilo é muito fora de realidade. Então, eu acredito que a vida foi me levando para aquilo. Eu acho que eu sempre tive uma veia empreendedora, mas eu passei por uma transição. Eu já trabalhei em gráfica, depois eu trabalhei em material de construção, depois eu trabalhei em carreira bancária. E dentro do banco, eu sempre trabalhei no PJ, eu comecei a conviver mais num ambiente onde a gente via as pessoas que empreendiam. Então, eu estava sempre com eles. E você já deve ter percebido, eu gosto muito de unir pessoas, de estar nesse movimento de network, de troca. E eu já fazia isso desde a época do banco. Então, eu fazia eventos para a galera aprender sobre o BNDES, porque isso me trazia mais clientes para minha carteira, mas era um movimento muito legal. Então, eu comecei um movimento de estar junto com as pessoas, entrei no BNI, sendo gerente de banco, quando o BNI lançou lá atrás. Então, assim, que não tinha, nem poderia ter. Então, eles abriram uma exceção. Naquela época, só tinha que ser mesmo dono de empresa. E aí, eu entrei e eu comecei a vivenciar e sentir uma outra energia, que era desconhecida. E aí eu fui amadurecendo aquilo dentro de um processo interno até a hora que eu montei a minha empresa, até a hora de dar um start no meu negócio. E isso é muito legal que você vem falando em relação à sua construção, porque como você falou, você adora relacionamento, pessoas e tudo mais, e a comunicação também é muito valiosa quando você tem esse poder, que eu também tenho esse mesmo ponto, né? Quando a gente cria qualquer coisa, parece que as pessoas chegam lá de formas completamente distintas, mas que faz acontecer. E isso é um poder que a gente tem, porque quantos eventos a gente já foi ou conhece, que é um desafio as pessoas terem ali o espaço, o ambiente para reunir pessoas interessantes. E a gente já se encontrou em vários lugares, combinando e não combinando, em relação a diversos grupos de networking. E como que para você, a comunicação, desde o início lá, como você falou, você já foi vendedora, você já foi comunicadora ali na frente de empresas... Trabalhei numa rádio, tinha um programa de rádio, isso, nem eu lembrava disso. Quando eu tinha 14 anos, eu e a Renata, uma amiga lá em Pinda, a gente tinha um programa de rádio. Meu Sou Deus, cristã, então era um programa, era uma rádio cristã, que as pessoas, a gente com 14 anos, as pessoas ligavam lá para pedir conselho. Tem noção? Deus, olha isso, tá vendo? As histórias, elas sempre acontecem, gente. Eu sempre falo que quando os empresários Nem eu vêm aqui... lembrava disso. Agora que eu lembrei, você falou de comunicação, eu falei assim, meu Deus, a rádio. Não, com certeza, a comunicação sempre esteve presente na sua vida. E com um desses pontos, eu sempre faço associação que eu sou dançarina desde muito nova. Então, várias pessoas me conheciam da dança e depois começaram a me conhecer do marketing. Hoje me conhecem por conta da Aplaude. E a gente vai sendo conhecida através de vários micronomes ali, né? Micropontos de contato que as pessoas têm, me conhecem através do Rosa também. E a comunicação, ela sempre esteve presente na sua vida em relação a isso? Como que era essa parte de você sempre me demonstrou e me mostrou ser essa pessoa que faz acontecer. Como você falou, você não veio de uma família rica, de uma família onde tinha abundância em relação a não só o pensamento, mas também em relação ao financeiro. Como que era isso pra você? Você tinha que ser desenrolada? Você tinha que fazer acontecer? Como que era isso? Eu acredito que eu nasci desenrolada, mas de perfil comportamental, eu sou introvertida. Então, assim, eu sou uma pessoa muito tímida quando eu chego no ambiente. Hoje eu tenho mais facilidade de lidar com isso, mas antes esse movimento, ele tinha internamente um peso muito grande, sabe? Porque você tem que vencer a timidez, você tem que se desenvolver ali num ambiente que pro extrovertido é natural. Pra mim não era natural, tinha que ser... Trabalhado, treinado. Era muito mais esforço interno de fazer esse movimento. Mas eu acho que eu sempre... Como eu nunca fui conformada com realidade, eu sempre quis crescer como pessoa, como ser humano, como profissional, sempre tive essa ambição de vida, assim. Então, eu sempre enfrentei isso. Eu acho que a palavra seria corajosa. Então, a minha comunicação nasceu da coragem, assim, de... Vamos lá, não tem outra opção, vamos fazer. E aí, você vai se desenvolvendo. E uma coisa que eu sempre gostei muito e fez muita diferença
diferença na minha vida como negócios foi... Eu sempre gostei de pessoas mais velhas. Assim, de sentar em mesas com pessoas que eram bem mais velhas que eu, que eram bem maiores que eu em negócio, em tudo. Porque ali eu aprendia muito. Então, aí, muitas coisas ali eu replicava. Depois eu chegava numa outra mesa, replicando algo que eu escutei ali. E até você criar as tuas próprias experiências, né? Eu acredito que a ambiência, quando a gente está nesse ambiente de negócios, faz toda a diferença, né? A vivência. E é da mesma forma que uma criança não consegue educar outra criança, porque elas estão ali no mesmo estágio. Eu acredito que é a mesma forma de negócios. Você não consegue aprender 100% com uma pessoa que está do mesmo lado que você, começando. Você sempre vai aprender muito mais com pessoas que já passaram por aqueles desafios e conseguir evoluir, né? Então, esse ambiente não só de negócios, mas de relacionamentos, faz com que a gente aprenda muito. E nesses ambientes de negócio, pensando agora no banco ali, como que foi essa transição de sair do banco para começar a empreender? E como que foi isso em relação a ser mulher para você? Era algum ponto desafiador? Você se posicionava em relação a isso? Você sentia isso na pele? Como que era isso? Já me perguntaram isso algumas vezes, mas assim, sinceramente, de experiência própria, eu não tive questões, assim, por ser mulher. Antes, no banco, não tinham tantas gerentes mulheres como se tem hoje. Antigamente não tinha, eram mais homens. Então, de início, você tinha uma barreira que tudo que é novo, tudo que é começar a mudar... Incomoda. E falar de finanças e mulheres, hoje em dia tem tabus, lá atrás muito mais. Então, no começo existia uma certa resistência, mas no decorrer do tempo, eu não senti isso. Eu acredito que o nosso posicionamento, a forma como a gente se porta, impacta muito na forma como o mundo vai te responder. Exato. Então, eu tenho isso muito claro na minha vida. Então, eu não passei por isso. Mas, assim, na transição de negócio, de montar o escritório, até porque eu fui para um ramo que hoje se tem mais mulheres, mas eu continuei no ramo financeiro, continuei trabalhando. Hoje eu trabalho com consórcio imobiliário, mas, assim, eu chegava em convenções que às vezes tinha 900 homens e de escritório, de dona de escritório, só tinha eu ali. Então, assim... Mas eu acho que... Eu vejo mesmo, assim, que os caras sempre tiveram muito respeito, assim, sempre, nossa, é muito legal. Admiração, né? Mas esse movimento. Mas a transição aconteceu como, Jaque? Eu lembro que eu bati uma meta, assim, que envolvia resultados dentro do banco de consórcio imobiliário. Eu sempre gostei, o movimento que a gente faz no escritório, eu fazia na minha vida antes já. E aí, um dia eu estava almoçando com um cliente, chegou um coordenador de consórcio, ele fez um cálculo lá para mim. Eu falei assim, vou ganhar 11 mil reais aqui. Ele fez um cálculo, mas se você estivesse empreendendo, você... Aí ele fez aquele cálculo começou a dar um bug na minha mente. Só que eu, naquele momento, só vi o número, tá? Eu não vi o sacrifício que é empreender, os impostos e tudo mais. Mas aí eu fui construindo isso até viver essa transição. Aí eu saí para montar o escritório já bem decidido do que eu ia fazer. Que legal. E isso é muito legal você falar em relação ao sentimento que você tem quando você é uma das únicas mulheres no ambiente, porque eu sinto isso de várias mulheres que eu admiro, sou fã, e hoje posso falar que eu sou amiga também, que é nesse lugar de que eu acredito que você também tem essa troca. Eu também já tive em muitos lugares que tinham muitos homens, mas não era um medo, um receio de não estar. Era, cara, que bom que eu sou a única mulher, então, já que eu sou a única mulher, eu vou fazer jus a esse papel e estar lá. Porque eu acredito que ambientes como esse acontecem em diferentes segmentos, né? Então, vai ser tanto no mercado financeiro, quanto no mercado de negócios, quanto no mercado imobiliário. Então, tem vários segmentos que, infelizmente, a gente ainda tem muitos homens dominando o mercado. Mas se não tiver uma Juliette, se não tiver uma Jaque lá para fazer a diferença, talvez vai continuar como ele está, né? Sim. Então, eu acredito que o nosso posicionamento dos homens admirarem e tudo mais, também tem nesse lugar de comunicação, de resiliência, de disciplina e principalmente do que você falou de coragem. Sim. Porque no final do dia, se a gente não for corajoso o suficiente para estar lá abrindo as portas, a gente vai ficar para trás, né? Então... E eu acredito muito nisso mesmo, assim, que a forma como você se porta vai dizer como que o mundo vai responder isso para você. Exatamente. Então, nos ambientes, pelo contrário, tá? Nos ambientes de negócios, de grupos, assim, que eu estive, que muitas vezes não tinham mulheres, eu tive mais apoio dos caras para, tipo, me ajudar a não me sentir excluída do que ao contrário, ao contrário, alguma questão, alguma cantada ou algo assim. Eu acredito que
o posicionamento, e eu trago muito isso para os meus clientes dentro da J7, sobre qual posicionamento você quer ter para que as pessoas enxerguem você da forma que você quer que as pessoas enxerguem. Eu sempre, nas reuniões, eu dou esse exemplo. Imagina, fechem os olhos e pensa numa menina delicada, de rosa, fofinha, toda meiga, que fala de marketing, isso, aquilo. Eu não sou essa pessoa. Mas eu poderia muito me caber naquela caixinha de uma menina de marketing que é a mais nova da mesa, que usa rosa e que fala sobre comunicação. Só que eu não sou essa pessoa delicada, fofa, amiga. Pelo contrário, eu sou uma pessoa que tem voz, que eu vou aprender muito sobre o negócio, que eu vou talvez ser a mais nova ali, sim, eu vou ser a única mulher, mas eu vou me posicionar para falar aquele ponto. Até porque você também tem muito a contribuir com eles, tem muito a ensinar. Exato. Não só a aprender. Exato. E aí, só que é um posicionamento, é uma construção. Se eu deixasse cair para esse ponto do que as pessoas enxergariam em mim, eu talvez não teria construído essa autoridade, essa relevância, esse posicionamento que eu construí hoje. E não ia combinar comigo, que eu acho que esse é o ponto principal, né? Não combinaria com você ser algo diferente do que você se transformou, do que você é. Então, é algo que muitas mulheres que estejam nos ouvindo, não fiquem receosas do lugar que você está. Eu acredito que esse é um ponto extremamente valioso e importante. Obviamente, quando a gente vê mulheres, a gente se inspira e é incrível e maravilhoso. Mas se só tiver nós ali para representar aquele ambiente, que a gente faça jus àquele lugar, né? Eu acredito muito no seguinte, tá? Nós precisamos construir posicionamento, a postura e tudo mais, mas você não pode deixar de ser você, que nem você deu o exemplo aí. Mas eu não sou essa pessoa fofinha. Mas essa pessoa que é fofinha, eu também não sou. Mas essa pessoa que é fofinha, ela mantendo a postura, porque eu acredito muito em energia. As pessoas se conectam com quem você é em essência. Então, não adianta eu ser fofinha, mas eu vou criar uma persona para estar naquele ambiente. Exatamente. Não vai funcionar, porque a tua energia não é aquilo. Você trabalhar ali o seu melhor, né? O seu posicionamento, não pode perder quem você é. Eu acredito que quando você deixa de lado quem você é para você caber num ambiente, você não consegue ter sucesso lá, entendeu? Porque você não sustenta, né? Eu acredito que esse é o ponto... E eu sempre trago para os clientes, quando eles falam... Hoje mesmo, eu fiz uma reunião com um cliente de manhã, e aí eu perguntei para ele, tá, mas o que você faz aos finais de semana? O que você gosta de comer? O que você gosta de se exercitar? Me conta mais sobre você, porque eu não vou criar um personagem. A construção de marca pessoal não é sobre criar um personagem, muito trazer os seus principais dons, as suas habilidades a jogo, do que, de fato, pegar potencializar quem você é. Exatamente. Então, eu acredito que construção de marca pessoal é muito mais sobre mostrar o que você já tem de melhor do que, de fato, construir algo do zero. Porque a gente já existe como marca. E aí, vivendo esse mundo que você comentou, né? Então, você fez essa transição, você enxergou ali um potencial, viu os números bonitos, que a gente, como empresário, a gente ouve muita gente falando do faturamento, dos números e tudo mais. E, de fato, brilha os olhos, mas no final do dia você viu ali, quando você começou a empreender, o desafio. E como que começou a empresa? Me conta um pouco mais sobre a classe, me conta um pouco do que vocês fazem hoje e de como a comunicação apoiou você a chegar até hoje, onde vocês chegaram. Perfeito. O que acontece? Quando eu montei o escritório, eu já tinha claro que eu queria trabalhar. Eu queria trabalhar com consórcio imobiliário. Só que foi um processo disso. Porque daí eu passei a trabalhar com tudo que era administradora, coloquei tudo que era produto, fui fazer o que o mercado fazia. E aí eu fui vendo que o que o mercado fazia não funcionava para mim, não era o que eu gostava de comunicar, não era o que eu gostava de fazer. Então, a gente trabalha muito com empresários, eu gosto muito dessa questão de renda passiva, de alavancagem, diversificação, eu gosto da parte de investimento, que não é muito o que... Hoje o mercado fala mais disso, mas 10 anos atrás, minha filha... Todo mundo o empresário, que era o público que eu queria atender, ele entortava a boca para falar de consórcio, entendeu? Ele não queria marcar reunião. Então, a gente passou por uma transição ali, até a gente enxergar qual era o nicho, que tinha que ter um nicho, que a gente tinha que focar em quem a gente queria atender. Então, isso foi muito importante, assim, esse processo de me encontrar. Mas foi uma coisa que eu vivenciei mesmo na prática, assim. Foi montar o escritório, colocar de tudo, daí não deu certo assim, vamos fazer diferente disso. E na questão de comunicação, é porque eu sempre meti a cara mesmo, assim. Eu comecei há 7, 8 anos atrás, fazer encontros de negócios para mostrar como é que o empresário poderia usar do consórcio. Eu fui a primeira a fazer isso no mercado de consórcio, não existia ninguém que fazia. Então, assim, como é que o consórcio poderia ajudar ele na diversificação, na alavancagem? Como é que ele ia trabalhar nessa forma? Então, nesse movimento que eu fiz, eu comecei a construir o meu nome. Mas foi metendo a cara, foi fazendo ali de uma forma, e aí não ia funcionando, a gente vai aprimorando, a gente vai crescendo. Então, eu fui me desenvolvendo nesse sentido. E mais legal de você falar isso em relação a eventos... é que as pessoas acham que isso é super novo, né? Não. Reunir pessoas para começar a divulgar e tudo mais. E o mais legal que eu vejo do mercado é que é um ciclo.
Algumas coisas acontecem, aí depois param, aí depois voltam a acontecer, aí depois param, aí depois voltam a acontecer. E quando você faz o básico bem feito, como você falou, de reunir empresários para educar o empresário de como ele poderia usar o seu trabalho a favor dele, é você, de fato, divulgar o seu trabalho melhor do que qualquer canal, né? É que eu coloquei na minha cabeça, e de fato é o que eu faço, que eu seria um canal de prosperidade, que eu ia ter um propósito de ser um canal de prosperidade. Então, quando eu levo as pessoas para falar do meu negócio, ao mesmo tempo eu estou levando as pessoas para elas se conectarem entre elas e gerarem negócios. Então, eu quero que elas sejam prósperas no meu negócio, mas entre elas. Porque se o meu cliente estiver sendo próspero, ele vai me ajudar a prosperar também. Então, essa ponte de ser um canal de prosperidade fez com que esse movimento de fazer os encontros fosse cada vez mais potencializado. Legal. Então, a gente nunca parou de fazer. A gente mudou, às vezes, a frequência. Antes eu fazia todos os meses. Agora não, eu faço 2 por ano grande para 200 pessoas. E faço um cada trimestre, bimestre mais para 20, 25 pessoas. Porque hoje a demanda de tempo também é um pouco mais escassa. E graças a Deus a gente já se consolidou assim, com mais força dentro do nosso mercado. Mas eu nunca deixei de fazer. E junto com outras pessoas também, né? Nossa, Exato. Quantos eventos eu fiz com o Gabi já. Não, e isso é muito legal, porque acho que de uns 3 anos pra cá começou a virar muito febre esses eventos menores, né? E você já sendo do mercado, já fazendo esses eventos pra gerar um networking de fato, porque hoje todo mundo quer ir pra eventos de networking. Só que eu lembro que lá atrás eu participava de alguns eventos em relação a isso e não eram entendidos pelas pessoas o que era aquilo. Era muito, tá, eu vou pro evento, pronto, acabou. As pessoas não davam o valor que elas dão hoje em relação a isso. E aí, através da comunicação, eu sempre gosto de trazer, né, o olhar de marketing. O quanto você acredita que parte do sucesso hoje da empresa faz parte desse relacionamento desses eventos? Porque hoje a gente sabe que tráfego pago, pagar para estar ali na atenção daquele cliente é muito desafiador, porque tem muitas coisas, tem muitas informações, tem muitas redes sociais novas surgindo, né? O que não existia há 5, 6 anos atrás, de potência que a gente tem. Eu lembro que há um tempo atrás a gente não tinha vídeos como a gente tem hoje. Antigamente era só foto, a gente tinha que se comunicar através de foto. E antes era só texto, e aí antes era através de carta, e hoje a gente consegue já uma comunicação em tempo real através de vídeo. Então a gente vem evoluindo muito. Mas o quanto você sente que hoje o sucesso da empresa faz sentido através dessas comunicações que você faz próximas dos clientes, fazendo com que eles também tenham resultado além do que você entrega, de indicações, como que você usa isso a seu favor e se você também investe em outros lugares, além desse foco em relação a eventos principais. Vou começar de trás para frente. Dessa questão de investir, eu quero muito pro marketing. A gente está falando nessa já tem um tempo. Sim. É um movimento que eu preciso fazer. Hoje nós somos uma empresa que faz mais de 200 milhões ano. Que legal. E a gente trabalha com 80% ainda como indicação. E a indicação, geralmente, ela traz no começo do negócio, né? Mas como a gente faz muito esses movimentos e acaba que as pessoas se conectam muito, o meu cliente, ele vira o que a gente chama de fãs fervorosos, né? Que estão sempre te indicando, estão sempre se conectando e conectando pessoas com você, está sempre chegando contatos e essa troca que é muito legal, que é realmente você priorizar a experiência do cliente. Eu estava numa convenção agora em janeiro e a gente ganhou pelo 7º ano uma premiação e aí veio um corretor mesmo, assim, que perguntar para mim, ele falou assim, o que você faz de diferente lá, que a gente quer fazer um movimento? Eu falei, meu maior investimento está no cara que já está comigo. Então, eu invisto muito em entregar o melhor para o cara que já está comigo. Geralmente, as pessoas focam muito em conectar novos leads, né? Como é que eu capto mais lead? Como é que eu capto mais lead? A gente é muito focado hoje em cuidar de quem está com a gente, sabe? Legal. Em todos os detalhes. Isso tem um impacto muito grande. A gente tem 80% do nosso faturamento vem desse cliente. Então, a nossa comunicação hoje com o cliente, ela vem através de eventos, ela vem através das redes sociais, mas principalmente do cuidado de estar junto e de mostrar que a gente realmente quer ser um canal de prosperidade na vida dele. Que legal. Não, e isso é muito legal, porque eu sempre falo que indicação é um dos maiores canais de marketing, de comunicação, em que as pessoas menosprezam essa ação, né? Porque as pessoas falam, cara, hoje minha empresa tem 80% de indicação e às vezes é indicação passiva, não só ativa. E você fortalece essa indicação para que as pessoas estejam e lembrem de você sempre nessa jornada, né? Porque não adianta nada. Você hoje
hoje vende algo que muitas pessoas não conhecem. Então, o lado educacional, eu mesmo tenho várias dúvidas no off, eu vou fazer várias perguntas aqui, mas eu tenho várias dúvidas em relação a isso, que é normal, principalmente a gente sabe do Brasil, né, do brasileiro como um todo, a gente não tem uma educação financeira forte e já melhorou muito, mas ainda tem muito que crescer, evoluir. Então, você trazer esse lado educacional, trazer esse cliente para próximo e focar na experiência do cliente, eu tenho certeza que isso faz toda a diferença para que essa prospecção, essa indicação seja muito mais frequente e ativa. E aí, hoje você comentou, né, do seu posicionamento nas redes sociais e tudo mais, a gente vem conversando em relação a isso, mas o quanto você acredita que você está palestrando, você está participando de podcast, você está em várias comunidades, o quanto isso você acredita que fez com que a empresa hoje aumentasse a visibilidade dela, a potência que ela é hoje em relação a isso? Para você comentou, né? Hoje eu acredito vocês que 100%, tá? Porque o que acontece? Quando você tá no movimento ali de branding, né? Que é você mostrar o teu conhecimento, que é você levar formas das pessoas conhecerem o teu trabalho, porque estar num podcast trocando experiências e a pessoa poder te conhecer, uma matéria, uma coluna que você faz para uma revista. Eu acredito que todo movimento é válido no meio corporativo. Então, eu acredito que 100% das pessoas hoje, quando conhecem a gente, vão lá na nossa rede social buscar, para ver ver quem que é essa Juliette aí. Será que o que ela tá me falando faz sentido? Será que ela tá aqui palestrando falando essas coisas tem sentido? Então, a gente mesmo faz isso. Quando você conhece uma pessoa que você quer contratar o trabalho dela, você olha nas redes dela. Exatamente. E é uma lição de casa que eu preciso desenvolver e estar mais presente ali, sabe? Porque eu acredito até que eu faço essa lição de colocar alguma coisa ali de informação, mas falta... A frequência, a constância, talvez. E talvez a intencionalidade de ficar claro as informações, né? Porque tem uma sequência que é necessário... que você pode me ensinar isso melhor. Não, isso é muito legal, porque vendo essa trajetória, conhecendo e tudo mais, é o que você falou, nós somos clientes, né, de várias marcas. Então, isso também é importante a gente entender, se colocar do lado do cliente. Isso. A gente, quando vai comprar alguma coisa, a gente entra para pesquisar tudo. Seja uma coisa simples ou uma coisa cara. E o que você faz hoje é um investimento, você tem que ter credibilidade, você tem que ter autoridade, você tem que ter confiança, porque no final do dia é o seu dinheiro que você está investindo ali, né, para você conseguir potencializar, alavancar, enfim, todos esses pontos. Então, é importante que a gente consiga demonstrar isso dentro das redes sociais. Porque senão, por que a gente vai fazer isso dessa forma? Não faz o menor sentido. Então, as redes sociais não é algo que a gente vai conseguir trabalhar paralelo. Eu sempre falo que é uma jornada. Então, o cliente, ele não vai olhar um post seu e vai falar, arrasta pra cima e compra. Não vai ser assim. Ele vai entrar no seu vídeo, aí depois ele vai falar com um amigo, aí depois alguém vai falar pra ele de novo, aí depois um churrasco, alguém vai falar o seu nome. Aí fala, mas eu já vi o nome dela. Aí depois vai voltar no seu perfil, depois vai entrar em contato, seguir, ver, analisar e aí sim fechar um contrato. Então, é uma jornada muito mais longa do que as pessoas imaginam. E para essa jornada ser encurtada, digamos assim, a gente precisa manter o ponto de contato sempre. Porque imagina, se a gente, né, se conheceu há alguns anos, a gente se visse só nos momentos presenciais. A gente não ia ter essa troca. A gente não ia conseguir ter esse relacionamento de comentar nos posts de uma, ver o que a outra fez, dar parabéns por outros pontos. Então, assim, a gente como ser humano, a gente precisa dessa frequência, dessa constância, não só da pessoa, mas das marcas. Sim. Então, eu acredito que você vem fazendo um trabalho, e eu falo sempre pra você em relação a isso, que eu admiro muito, principalmente por ser um nicho específico, que traz muito complexidade. Eu já fui consultora financeira e eu sei que, assim, é extremamente complexo, né? Explicar para as pessoas. Não sabia dessa? Não! Já fui consultora financeira. Essa é novidade. Trabalhei na W1 Consultoria um pouco antes da pandemia. E lá eu aprendi muito sobre... na verdade, eu entrei lá, vou ser sincera, eu entrei lá porque eu queria aprender sobre finanças. E aí lá eles davam um treinamento. Eu falei, aqui que eu vou aprender. E eu tinha já a J7, só que a J7 estava num período mais tranquilo e tudo mais. E lá era part-time. Eu falei, eu consigo trabalhar metade do tempo aqui, metade do tempo lá. E eu aprendi muito sobre finanças. Eu sei que é um desafio gigantesco, porque não existe educação financeira aqui no país, né? E o seu, obviamente, você trabalha com pessoas que já têm mais conhecimento, mas mesmo assim elas provavelmente têm receios, medos.
Na verdade, nós não somos um país de educação financeira, então, em todos os setores, assim, independente se a pessoa tem mais dinheiro ou menos, você sempre vai encontrar pessoas com dificuldades de entender sobre finanças. Exato. Eu já vi muito empresário aí, que a empresa fatura milhões, mas ele está agora buscando um pouco mais de conhecimento, agora pensando em como ele vai fazer movimentos, porque por muito tempo, para ele é o tijolo, né? Que é você investir no seu próprio negócio ali, que é o correto. Não, agora eu preciso fazer algo a mais. Como é que eu me movimento? São Paulo tem uma particularidade que tem muitos jovens de sucesso, que no interior você não vê tanto assim. Então, aqui tem muitos jovens que já atingiram sucesso. E aí, essa galera, sim, você já vê elas vindo com uma curiosidade de conhecer mais, de entender melhor. Mas, no todo, as pessoas são bem carentes de conhecimento e é de suma importância esse movimento educacional. E eu acredito que essa parte, em relação ao educacional, hoje na criação de conteúdo, eu sempre falo isso para os clientes. Antigamente, a gente só quer receber. Você falou que participou da rádio, né? A rádio, as pessoas só escutavam. Eles não tinham como interagir, como trocar ideia, nem nada disso. Então, eles só absorviam. Hoje, com as redes sociais, cada um é um canal. Você é um canal e você consegue transmitir isso para o seu cliente, você consegue trazer de uma forma muito clara e objetiva para aquilo. E agora eu queria que você também aproveitasse esse espaço, e eu vou sentar aqui como aluna agora, e explicasse um pouco para as pessoas o que de fato o consórcio, essa alavancagem patrimonial. Explica um pouco melhor em relação a isso para as pessoas, para que de fato elas consigam entender se é o momento delas investir nesse ponto. Perfeito. Então, a Classe Capital, que é o meu escritório, a gente trabalha com consórcio imobiliário. O que a gente faz na prática, tá? A Jaque, ela quer diversificar a carteira dela, ela já consegue guardar dinheiro, ou ela está precisando começar a fazer um movimento de guardar dinheiro, e ela consegue separar um valor ali para isso. Vou dar um exemplo aqui de um crédito de 500 mil, que é a média de um imóvel em São Paulo, num bom lugar, né? Então, ela vai começar ali pagando uma parcelinha de R$ 1.397 por mês. Lá no escritório, a gente tem um time que vai cuidar dela todo mês. Então, a gente vai trabalhar estratégias, a gente vai potencializar isso, a gente vai acompanhar ela todos os meses. Quando ela contempla essa carta, ela tem algumas possibilidades. Seja dela comprar um imóvel e fazer ela, que a gente chama de alavancagem patrimonial, é que pagando parcelinhas ela consegue ali multiplicar o que ela tem de patrimônio. Seja na hora dela, se ela querer vender essa carta de volta para nós e ficar com lucro, então assim, ela está pagando um crédito, mas ela não quer imóvel. Ela pode vender essa carta de volta para nós. Então a gente vai orientar ela, a gente vai estar junto com ela, até o como que eu vou transformar isso numa rentabilidade, seja imóvel de leilão, é muito abrangente, né? A pessoa pode comprar imóvel de leilão, pode comprar terreno, pode comprar imóvel urbano, imóvel rural, ela pode fazer aquisição para renda passiva, que para nós, empresários, principalmente a gente que acaba sendo o investidor do nosso negócio. Então assim, esse movimento de você ter uma outra fonte de renda, que é muito forte para os meus clientes aqui em São Paulo, que é essa construção de patrimônio. Então, ele olha para o consórcio, que é uma parcela que cabe no bolso dele, e aí ele vai comprando imóveis, locando, esses imóveis pagam a própria parcela, e assim ele vai multiplicando o que ele tem de patrimônio. Então, assim, é muito legal que a gente faz a visão de presente, passado e futuro com o cliente. Então, a gente senta muitas vezes numa reunião, o cara fala para mim assim, eu quero construir 5 milhões em patrimônio. Em quanto tempo? O que você já construiu até aqui? Qual que é o valor de parcela que você consegue pagar por mês? A gente vai alinhando a expectativa e realidade. Então, beleza, dá para fazer isso? Dá. Mas a gente vai ter que fazer um movimento assim. O que você consegue pagar de parcela agora? Vamos focar no 1 milhão. Depois a gente foca no segundo milhão. Então depende, cada um tem um momento de vida. Mas quanto mais você consegue verificar o longo prazo, enxergar o longo prazo como importante, mais a gente consegue ajudar nessa construção de patrimônio. Porque eu falo que a gente superestima um ano, né? Quando a gente resolve qualquer coisa que a gente quer na vida, quero emagrecer, então quero tudo para ontem, e subestima 10 anos. Só que quantas coisas lá atrás você tinha de sonho e continua sendo sonho porque você não fez um movimento a seu favor. Exato. Então, o nosso trabalho é ajudar na construção, seja de patrimônio, seja da pessoa conseguir vender essa carta e começar a ter dinheiro para ela colocar em investimentos, seja levantando um capital de giro. Então, a gente está em todas as pontas com um único produto. Que legal. E a gente vai junto com o cliente, fazendo com que ele enxergue disso, não um boleto, não um custo, mas uma forma dele diversificar realmente a carteira, porque aquilo vai ter fundamento. Pô, para o empresário, ele faz um capital de giro a 1,2% ano. Se ele tiver um imóvel para deixar de garantia,
já falando de uma linha de crédito de 1,2% ano. Ele não vai conseguir outra linha de crédito assim. Então, ele vai montando cartas na manga para que ele consiga ter N possibilidades para levantar capital. Não, e isso é muito legal, porque meu pai lá atrás, eu lembro que ele tinha... Porque consórcio é algo muito antigo, né? Sim. E era mais na moda, eu acredito, na época dos nossos pais também, né? E aí, meu pai tinha um consórcio de moto, aí depois ele teve um consórcio de carro, e aí ele foi construindo isso, porque era uma realidade que ele não tinha, e aí, brasileiro, acho que grande parte dos brasileiros vão se entender em relação a isso, a gente tem, quando tem um boleto para pagar, a gente se vira para pagar o boleto, né? Então, ele tinha aquela prestação ali todos os dias, ele conseguiu chegar nesse ponto, e eu me lembro claramente de quando ele... Era uma moto cara, assim. E aí, depois ele trocou a moto para um carro quando teve a carta de crédito contemplada e tudo mais. Então, é algo que eu vivi observando ali na minha família. E eu acredito que muitas pessoas que estão escutando já devem ter ouvido falar sobre consórcio, mas não necessariamente ido a fundo, entendido que isso talvez possa ser uma possibilidade para ele, né? É que muito se falava, na verdade, sempre se falou de consórcio de veículo. Então, muita gente associa consórcio a veículo, tá? E por isso que ela não consegue ver como uma oportunidade de investimento. Entendi. Porque ela não consegue desassociar essa imagem. O consórcio, ele passou a ser regulamentado pelo Banco Central em 2013. Então, a partir de 2013, ele começa a ter uma segurança ali do investimento, o mercado começa a mudar. Então, hoje a gente vê grandes players aí, como o Thiago Nigro, o Bruno Perini, que antes fazia vídeos falando no contra, você vai lá pesquisar alavancagem patrimonial, eles estão ensinando a usar o consórcio para você construir patrimônio. Então, assim, é o desmistificar. O mercado foi se desmistificando realmente do que era o produto, do como usar e que realmente, isso realmente faz sentido na minha vida. Realmente eu tô vendo que a Jaque tá ali com 10 milhões de patrimônio que veio dos pais, eu não tenho os pais para fazer isso. Como é que eu vou construir isso também? Mas eu também posso fazer esse movimento. Se eu tiver inteligência e estratégia, eu consigo fazer movimentos paralelos a isso. Então, as pessoas foram desconstruindo uma imagem que elas tinham e hoje, na verdade, é a melhor fase para nós, consórcio. Antes eu tinha que vender a ideia do consórcio, vender o cara que tem que me atender. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas já têm mais consciência, elas buscam mais esse conhecimento. Não, isso é muito legal do que você falou. Eu sempre falo sobre marca pessoal e uma frase que você acabou de falar, que eu acredito que é muito o que a gente acredita na J7 também, é que você nunca vai se arrepender de ter começado antes. Né? Que eu acredito que esse é o ponto. Marca pessoal é exatamente sobre isso. A gente fala que marca pessoal é igual juros compostos. Que você vai fazendo e do nada você é convidada para estar num lugar, do nada você é convidado para aparecer em outro, do nada as palestras acontecem, do nada você é convidado para uma sociedade. Só que nunca é do nada. Você vem plantando aquilo e aí vai se transformando em algo muito maior. Eu lembro que quando eu comecei a usar o rosa, as pessoas ficavam tipo, essa menina de rosa. E aí hoje, quando eu não venho de rosa, as pessoas ficam assim, cadê você de rosa? Como assim você não está de rosa? Por quê? Porque eu fui plantando como juros compostos. A gente associa você ao rosa, isso é muito legal. Exato. Mas esse negócio do nada, Jaque, eu sempre falo, a gente é semente na vida das pessoas e as pessoas são semente na nossa. Então, na verdade, eu acho que é um movimento energético. Porque você está contribuindo de lá, outro vem contribuir de cá e assim a gente vai construindo essa máquina. Esse ecossistema, né, que faz com que você realmente esteja no movimento e sendo convidado para os lugares, de forma empírica, né? Sem uma estratégia, a pessoa aparece e fala assim, queria que você fosse no meu programa de TV lá. Como assim? Como assim não? Você contribuiu ali, essa pessoa foi lá e plantou lá para você e sem ter sido um combinado ou voltado para isso. São sementes que a gente vai acontecendo. Isso é muito legal. O Alfredo fala uma frase que as oportunidades incríveis nunca estão na agenda. Você sempre tem que ir plantando para que do nada alguma coisa aconteça. Se do nada levou anos, que você nunca sabe quais são esses pontos. E focando agora em relação à criação de conteúdo, qual que você, como você falou, né? Você já cria conteúdo, você quer focar ainda mais pensando na estratégia, na intencionalidade e tudo mais, mas você já cria conteúdo, você já sigam ela nas redes sociais, acompanhem a Ju. Mas como que foi isso pra você? Até você tomar essa coragem, digamos assim, tomar esse posicionamento, como que foi isso? Você entendeu que era uma parte do negócio? Pra você foi algo que alguém falou e você falou, tá, vou fazer? Foi desafiador? Como que foi isso pra você na parte de criação de conteúdo? Eu vim até falando isso com o Matheus, de como a gente deixa dinheiro na mesa por não estar entregue ali nas redes sociais, assim, hoje. Mas eu tenho facilidade de falar, assim. Mas eu acho que quanto mais... Foi subindo muito a régua, né,
das entregas ali nas redes, mais você vai ficando perfeccionista de não quero entregar desse jeito. E aí a galera fala assim, mas tem que ser antes feito que perfeito. Isso é uma grande dificuldade, assim, na minha vida, sabe? Mas pra mim é um movimento de estar mostrando o meu dia a dia, assim, no sentido de o que eu sou, o que eu faço. Né? Então, eu faço o que é mesmo, assim. Hoje, você vai me ensinar a ter estratégia, mas hoje as minhas redes é o que é, assim. Um evento que foi, uma palestra que fez, um jornal que É muito mais documentado que criar o conteúdo. Isso. Um jornal que convidou, um site ali que estava num evento e surgiu. Mas a estratégia é você que vai me ajudar a construir agora. Maravilhosa. Mas eu acredito que grande parte do desafio de grande parte dos empresários é esse, de entender qual que de fato é parte da estratégia, qual que é parte da parte da documentação do conteúdo e parte da criação do conteúdo. Porque a gente tem os dois. Documentar é exatamente isso que você falou. Cara, eu vou numa palestra, eu vou num podcast, eu vou num evento, eu vou num lugar, eu preciso documentar isso. Mas até que ponto eu preciso parar e criar? Porque é o que você falou, eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista. Pensa numa pessoa perfeccionista. Eu penso na pessoa Jaque em si. Só que por muitas vezes, hoje mesmo, eu postei no meu Instagram falando sobre isso. Meu primeiro vídeo, faz 3 anos que eu postei meu primeiro vídeo. Ele era horrível. Era eu falando assim, baixinho, tranquila, do jeito que é uma pessoa super fofa, meiga, como a rede social pedia. E aí hoje, meus vídeos são enérgicos, animados e tem muitas coisas, como eu sou. E hoje ele representa muito mais a Jaque do que lá atrás. Só que eu agradeço a Jaque que teve coragem de ligar uma câmera, demorar 40 minutos pra gravar um vídeo de 1 minuto. De uma forma que tava desconfortável, tava ruim, tava feio. Mas ela postou e foi tomar banho. Eu sempre faço isso. Eu posto e saio correndo. Eu posto e vou tomar banho. Essa é a maior dica. E não volto pra ver. Exatamente. Um dos pontos também que eu escutei o Alfredo Soares falando recentemente, que ele não assiste os vídeos dele. Ele tem esses dias, com a Duda, a gente estava analisando. Eu sempre faço análise estratégica dos perfis que eu admiro e que vem crescendo muito. E a gente estava analisando o perfil do Alfredo Soares e ele tem... Chuta quantos posts postados ele tem. Não tenho noção. Mas assim, teve um dia lá que assim, foi uns 12 seguidos. Então se a gente for fazer isso vezes o ano... São muitos. Ele tem 11 mil posts. Eu tenho 980. E eu posto bastante. E aí... Concorda comigo que é difícil você competir com uma pessoa que posta 11 mil coisas e você posta 2 coisas? Obviamente, eu não vou postar as 11 mil na proporção. Mas o quanto que ele tem de facilidade, de treino, de teste, de acertar, errar, acertar, errar, acertar, errar e melhorar... Eu não tenho a mesma proporção. Então, eu sempre falo que marketing é teste e erro. Então, hoje, as pessoas, até essa semana, me mandaram uma mensagem escutando o podcast que falaram muito bem da minha oratória. Agradeço muito as pessoas que elogiam a minha oratória. Você fez a curso? Condução. Não fiz. Já vou deixar um spoiler aqui pra vocês. Nunca fiz curso, gente. Os meus cursos foram prática. Gravar 900 vídeos, participar de podcast. É um desafio gigantesco pra mim estar no podcast. Parece que é super leve, tranquilo, mas eu me preparo muito. A Duda esses dias estava perguntando, mas como que você se prepara? Parece que você sempre tá bem com a câmera. Eu sou dançarina desde muito nova, então a minha cabeça parece que gira 360. Então eu tô aqui, mas eu vejo aqui o que tá acontecendo, eu olho aqui o que tá acontecendo, eu olho pra você, eu olho o celular. Eu consigo ver muitas coisas acontecendo, mas é algo que nada mais é que treino. Então, curso de oratória eu acredito que é incrível, todo mundo deve fazer. Eu nunca fiz, no sentido de ir lá e parar, mas eu já fiz algumas aulas, já pesquisei e eu observo muito. E eu testo comigo. Então não adianta nada eu olhar um curso de oratória, ver ele falando, o professor dando todas as técnicas e eu não aplicar. Então eu acredito que a oratória é muito sobre a gente testar todos os dias uma forma, um olhar, ser autocrítico na medida certa. Porque por muitas vezes a gente é autocrítico pra nos destruir. Né? De tipo assim, eu não vou postar porque isso daqui tá horrível, tá péssimo, eu me odeio, acabou pra mim, acabou minha vida, a gente não é nosso maior vilão, né? Exato. Eu sou autocrítica, tipo assim, tá, isso daqui poderia melhorar, Jaqueline, próximo, faça melhor. Sabe? Eu sou em doses homeopáticas, digamos assim. Porque senão a gente se trava. Mas também foi uma construção. Foi uma construção e é uma construção diária. Tem momentos que eu falo, cara, isso desse cabelo aqui... Eu sempre falo pros meninos, esse cabelo aqui bagunçado me irrita. Mas eu nem olho, eu pulo pro próximo. Por quê? Não tem como eu melhorar o que eu já postei. Agora tem como melhorar o próximo. Então, sempre quando a gente traz pros nossos clientes hoje dentro da J7, é nesse ponto de... Eu não quero te transformar na Jaque, no Alfredo Soares ou no Thales Gomes. Eu quero te transformar na sua melhor versão de comunicação. Então, você não precisa usar o rosa pra conectar com as pessoas. Mas o que faz as pessoas se conectarem com você? Às vezes é o sorriso, às vezes é a forma de se falar, às vezes é a forma de se comunicar, às vezes é a unha, às vezes é
o cabelo, a cor do cabelo, enfim. Tem vários pontos de contato que as pessoas, tenho certeza, que olham pra você e falam, cara, isso daqui é a cara da Ju. Esse é o seu ponto, esse é o seu diferencial. O rosa foi assim pra mim. Então, eu falo pro nosso time e pros nossos clientes hoje da J7 que o nosso papel é muito ser um espelho, sabe? Do cliente, olhar pro cliente e falar assim, cara, olha o tanto de qualidade que você tem. É injusto você não querer mostrar pras outras pessoas, né? Hoje, num mundo que a gente vive tantas guerras, tantos problemas, tantas fofocas, e você não tá disposto a compartilhar o seu conhecimento com alguém, é algo injusto, é egoísta, né? Então, nosso papel é muito esse, é ser esse conselheiro confiável dos clientes, trazer a melhor qualidade para eles e, com isso, ele potencializar o negócio deles. E aí, eu também queria ouvir de você em relação a como que foi para você hoje ser essa mulher, essa potência, e para dentro do seu time? Você inspira muito eles? Como que é essa relação através do seu time e das pessoas, dos seus clientes e tudo mais? Como que essas oportunidades para você, elas vão acontecendo e você vai potencializando? Porque eu vejo você que é uma mulher muito de movimento. Em vários ambientes você tá e gosta de estar em lugares, talvez que empresas como a sua não estariam. Mas você está ali. Como que você pensa nessas estratégias, tanto na equipe, dentro da cultura, da classe, quanto para você como Juliette, como marca? Como que é isso para você? Primeiro, obrigada pelo elogio. Maravilhosa. O meu time, a grande maioria está comigo... O nosso time é pequeno, né? Então, hoje a gente tem 12 pessoas. Mas a grande maioria está comigo desde o início, assim. Então, a gente passou por todos os processos juntos. Eu falo que... Esses dias eu estava num podcast e eu levei o Felipe junto. O Felipe, ele foi meu primeiro comercial. A gente entregava panfletinho em saída de supermercado, em posto de gasolina. Então, eu acho que a gente foi crescendo junto. Então, isso facilitou muito o processo. É muito difícil hoje pessoas que ficam. Porque são tantas informações, são tantos movimentos, que é muito difícil segurar um colaborador. Então, o mercado tão movimento, né, Gi? Eu tenho esse privilégio de ter pessoas que estão comigo. A Raquel, por exemplo, eu olho, ela já sabe o que eu estou pensando. Então, a gente construiu muito esse movimento. E aí, a nossa cultura veio muito junto com isso, sabe? Que legal. Então, a gente tem lá... Toda vez que eu venho para um curso, ou que eu faço algum movimento de conhecimento, a gente faz uma reunião lá no escritório de como é que a gente pode transformar isso numa aplicabilidade. O que a gente pode trazer aqui para dentro? Então, a gente troca muito. E aí, esse movimento faz com que a gente cresça junto. Mas não foi sempre assim, tá? Nossa, eu era extremamente difícil de lidar com gestão, assim. De achar que tudo tinha que ser do jeito que eu estava falando, do jeito que eu queria. E nisso eu perdi muitas boas pessoas. Mas as boas pessoas que ficaram eram as que olhavam para mim e falavam assim, cara, Ju, isso não é legal, sabe? Eu não tô feliz aqui assim, mas eu quero ficar aqui. E aí a gente foi crescendo junto e a gente foi desenvolvendo. Então eu tive vamos chamar de sorte até. Legal. De ter essas pessoas. Mas a gente faz muito isso, assim. Então a gente tem alguns movimentos, por exemplo, todo dia, no começo do dia, faz parte da nossa cultura a oração, antes de começar o expediente. São 8 horas, todo mundo que tá no escritório faz a oração junto. Que legal. Não precisa pedir, não precisa falar, já faz parte do movimento. Então, a gente tem a nossa caixinha da gratidão lá. Todo dia, todo mundo põe 3 motivos porque é grato na vida, não importa o que, sabe? E todo dia, todo mundo coloca. Então, são alguns detalhes que fazem com que as pessoas sonhem junto com você. Que legal. Porque um time, para ele ser um time, você precisa estar sonhando junto. Porque se vocês não estão sonhando junto, desculpa, ali a galera tá indo só pelo salário. E só pelo salário é muito pouco. Eu falo isso lá no escritório. Eu falo assim, é muito pouco porque o seu tempo é o seu ativo mais caro. Se é só pelo salário, vai para um outro lugar que você vai conseguir também e que você vai estar mais feliz. Então, esse movimento de sonhar junto é o que faz a diferença, sabe? Isso é muito legal você falar, porque dentro da J7, eu sempre falo pro time e assim, eu tento ao máximo trazer eles para perto, para que eles consigam entender um pouco da nossa rotina. Porque você é uma pessoa extremamente inovadora, que gosta desse conhecimento, desse autoconhecimento. A gente estava até falando em relação a isso, né? Do autoconhecimento. E você trazer isso pro time, para perto, faz com que você não se distancie. Porque às vezes a gente vai para um curso, a gente tá ligado no 220 e a gente volta na segunda-feira, o time ainda tá no 110. E a gente equilibrar esse conhecimento para eles faz toda a diferença. Mas assim, eu falo que a gente tem que dar honra a quem merece honra, né? Para eu conseguir estar tanto no movimento, eu tenho a Raquel lá dentro do escritório, que faz todo o movimento lá dentro. Então, assim, Segura eu posso estar aqui, sentada no podcast, com meu celular desligado, que eu não tô desesperada. Porque as coisas estão acontecendo, porque eu tenho quem eu confio lá dentro, sabe? Isso é muito legal. E aí, por exemplo, toda premiação que eu ganho, ela tá junto comigo no palco. Porque ela tem que estar junto comigo no palco. Porque se ela não estivesse lá fazendo
o bastidor, o palco não teria acontecido, entendeu? Exato. Então, é um movimento em conjunto. Eu falo muito isso da dança. A dança tem muito isso, né? As pessoas que estão ali no palco e as pessoas que estão nos bastidores acontecendo e fazendo que o espetáculo aconteça. Né? Eu lembro que quando eu dançava, a gente ficava ali atrás da coxia e tinham muitas pessoas envolvidas para ter um espetáculo da dança, né? Eu lembro que eu dançava, já dancei para mais de 10 mil pessoas. Então, assim, desde da costura do figurino até a parte de fato de controlar as luzes, se não fosse no mesmo ritmo da música, era outro espetáculo, sabe? Então é algo que, de fato, as pessoas que estão nos bastidores fazem toda a diferença dentro do nosso dia a dia. E aí também, em relação a isso, como que é para eles acompanharem a sua rotina? Eles te cobram para você postar? Eles cobram em relação a isso? Como que eles são desse lado? Tem alguém que também aparece dentro da empresa ou é só você que, de fato, é a cara da marca? Eu cobro bastante eles de aparecer. Mas, como a gente é o exemplo e muitas vezes eu ainda não estou aparecendo, é um calcanhar de Aquiles nosso lá no escritório. Mas É para mostrar que a empresa não é só a Ju, né? Mas no da Classe Capital tem alguns vídeos da galera mesmo, de podcast que eles participaram, de movimentos deles colocando a cara mesmo à vista ali. Então, a gente tenta trabalhar esse movimento de que eles estejam ali. Mas não, eles acabam não me cobrando. Eu estou numa transição, assim, de me cobrar com relação a isso, entendeu? Que legal. E eu estou animadíssima. Anotem aí, tá? Sigam já a Juliette, porque a gente vai fazer um trabalho maravilhoso. Mudar tudo lá. Tudo. E agora eu quero também saber, a gente se conheceu numa comunidade dentro do G4, né? E a gente já participou de várias outras comunidades em conjunto. A gente é meio onipresente, né? Não, teve esses dias eu tava num evento e do nada, Ju, ela já que, meu Deus, você aqui. E a gente é meio onipresente, assim. E às vezes é um evento totalmente aleatório. Eu amo, é um evento completamente aleatório. A gente, assim, o que você tá fazendo aqui? Quem que você conhece que você está aqui? E eu acredito que isso é muito legal, que a gente consegue estar em todos os ambientes e frequentar vários ambientes literalmente completamente diferentes. E aí eu queria ouvir isso de você. Como que foi esse movimento de você entrar em comunidades e pertencer em várias comunidades? O quanto isso é valioso hoje pra você? E o quanto você entende que isso é parte do negócio, é parte do trabalho participar de movimentos como esses? Desde sempre, né? Como eu te falei, lá no banco eu fazia encontros para a galera entender do BNDES. E eu vi como aquilo era proveitoso para eu trazer novos clientes e cada vez clientes maiores para minha carteira. Então, às vezes o cara não queria estar no banco que eu estava trabalhando porque ele já teve um problema lá atrás. E aí, nesse movimento, eu ia desconstruindo a imagem que ele tinha, como eu faço até hoje no meu negócio, né? Com o produto hoje. Aí eu entrei no BNI quando o BNI chegou no Brasil. Nossa. Então, eu ainda trabalhava no banco. Eu sempre gostei de comunidade. Então, assim, não é... Que nem a galera fala, você não fica cansada? Hoje, eu acho que menos. Mas eu acho que o ano passado, 2024, a gente tava numa pegada... Você também tava. Todo dia tinha um movimento. Só que pra mim, não era cansativo. Era automático. Porque era muito bom. Era ali que eu tava me conectando. Gerando negócio, fazendo amigos. Muitos dos meus melhores amigos vieram de grupos de negócios, entendeu? Porque como que é meio viciante, a gente sabe. É meio viciante. Agora eu dei uma controlada um pouco, porque você começa a selecionar. Hoje eu seleciono um pouco mais que grupo que eu vou estar, que movimento que faz sentido. Qual evento que, né, porque vale. Eu tenho um objetivo que ele precisa ser construído, então não dá pra... Em muitos grupos, às vezes, você se dispersa também. Tem um grande risco nisso, entendeu? Exato. Você começar a ir pra ser só diversão. Tem um grande risco. Porque a comida é legal, gente boa, gente bonita, bebida, tem um monte de coisas. E negócios também, né? Não é só pra diversão. Também. E conhecimento. Você aprende. Não, tanto de vezes que eu fui pra evento. Com pessoas, com uma informação que tem lá. Com observação, que a gente é muito observadora. Você é tão observadora quanto eu, então a gente consegue observar muitas coisas acontecendo. Mas eu também concordo com você, eu acredito que esse movimento... E agora tá super em alta, né? Comunidades e tudo mais, mas eu sinto As que... As pessoas querem pertencer a algo, né? Exato. Só que eu sinto que é exatamente isso que você falou. As pessoas que não têm esse filtro, elas se perdem. E aí elas estão ali só de passagem. Elas nem estão absorvendo aquele ponto. Então eu acredito que mas são fases. Eu já me perdi em algumas fases, entendeu? Exato, acho que são fases. Sim. E que é pra você ficar mesmo em alerta. O que depende ali, que faz sentido você colocar mais energia, dinheiro, porque todas essas comunidades, né, você investe dinheiro. E agora, um pouco da comunidade... No que você falou também, tem muito a ver com o esporte. Como que é o esporte na sua vida? Me traz um pouco mais sobre isso, que eu sei que você pratica... Tudo um pouco, né? Muitos esportes. É que assim, lá atrás eu tive obesidade. Eu cheguei a 120 quilos. Nossa. E aí eu emagreci, eu vivi esse processo treinando. Eu nunca fiz cirurgia nenhuma, sempre... Eu sou maluca. Então, quando eu cismo com alguma coisa, eu ponho muito hiperfoco naquilo
Uhum. Então, assim, eu vivi esse processo. Só que eu levei mesmo o esporte a sério quando eu me separei. Deve ter uns 3 anos. Porque daí eu cheguei numa fase, assim, que eu falei assim, pô, e agora? O que eu gosto mesmo? Você começou a se autoconhecer, se desenvolver. A gente começou falando, tá, mas eu sou meu negócio e minha família, agora eu tô separada, eu não quero ser só um negócio. O que eu gosto de fazer? Eu nunca gostei de balada, continuo não gostando. Falei, você tem que achar um lugar pra mim. Um assim. hobby. E aí foi quando eu comecei a fazer o wake surf. Comecei com o wakeboard, na verdade. Aí depois conheci o wake surf, que me apaixonei, que tô me preparando agora para o primeiro torneio. Gente, que demais. Todo sábado eu vejo, eu tô acordando, ela já está lá dentro da água, surfando, e eu fico incrédula. Eu amo demais, gente. E assim, e parece que ali eu me encontrei mesmo, porque eu não vejo a hora passar, sabe? Às vezes eu fico lá 2 horas, o Ed, Ju, já deu, tem outra pessoa. Eu falo, não, vou ficar mais pouquinho. E já levei tanta gente pra lá, eu vou evangelizando as pessoas pro wake, sabe? É muito legal. O Gabi me evangelizou lá atrás, eu fui evangelizando as pessoas. Mas aí eu comecei, então eu jogo golfe, que é um baita network, assim, uma baita troca, e não só de negócios, mas de conhecimento, porque a grande maioria das pessoas são mais velhas, então você tá ali, você tá aprendendo o tempo todo, sabe? E é muito concentração, é muito concentração. foco. Eu que sempre fui muito apavorada, você vai aprendendo o estado de presença, de estar de corpo presente aonde você está naquele momento, sabe? E isso é muito complexo, né? Pra gente que é multitarefas e faz muitas coisas ao mesmo tempo. Hoje eu vi meu namorado, ele é essa pessoa, de estar do presente. Se ele lava a louça, ele lava a louça. Se ele está escrevendo, ele está escrevendo. Eu consigo ser bem mais hoje em dia também. Nossa, se eu tô lavando louça, eu tô ouvindo música, eu tô resolvendo BO, eu tô mandando um áudio, eu tô gravando um podcast. Mas é treino, porque a gente tá em estado de presença, é muito bom pra nós mesmos. Muito. Então eu faço wake, que é o meu campeão, assim, de amor. Eu jogo golfe, eu jogo tênis. Que legal. Então, eu tô em vários movimentos aí. O que me convidar, eu tô indo, sabe? Esses tempos atrás, o Gustavo me levou pra andar de kart. Então, vamos. Ela é o topa tudo, gente. Se vocês quiserem, chame. Que não seja balada, pelo amor de Deus. É isso. Vamos jogar, lutar Muay Thai. Vamos lá também, vamos ver como é que é. Eu vou indo, mas assim, os 3 são os que estão presentes na minha vida mesmo. E a corrida também. Legal. Não, e isso é muito legal porque eu sempre falo que não adianta a gente ser um empresário de alta performance se a gente não for uma pessoa e um atleta ali de alta performance, dos 2 lados, né? Tem um estudo que agora eu não me recordo onde eu vi, que é mais do que comprovado, que a pessoa que ela busca... O modo como você faz uma coisa é como você faz todas as outras. Então, Exatamente. assim, se você quer ter performance na sua vida, dificilmente você vai ver um cara de sucesso num negócio que não faz um esporte, que não faz um outro movimento, para que ele consiga desopilar, mas também que ele consiga trabalhar o mental dele ali. Exato. Não, e essa parte é extremamente valiosa porque eu falo por mim. Eu fiquei quase não, né? Eu tive burnout já tive depressão em relação a isso, porque eu não olhava para outro lado, era só o foco de trabalhar. E se a gente não se disciplinar em relação a isso, a gente vai focar no trabalho e vai acabar no trabalho. Né? Então, essa parte é importante. Bom, queria que ficasse horas aqui nesse podcast, mas já estamos chegando no final. Eu sempre deixo pro final um ping-pong, então um bate-bola. E eu já quero deixar marcado aqui o nosso jogo de tênis, que eu tô aprendendo a jogar tênis. Arrasou. Então, eu já quero amigos pra jogar. Porque o problema é isso, né? Porque esporte tem dupla, aí não pode fazer sozinho. Isso não é o problema, isso é a solução. É isso. Você conhece novas pessoas que estão com o mesmo foco que você. Ontem foi o primeiro dia que eu fui jogar beach tênis, que eu falei, eu quero fazer alguma coisa diferente. Eu fui jogar beach tênis. E é exatamente isso que você falou. Você conhece outras pessoas. Aí meu namorado, não, vamos só jogar. Eu falei, não, eu quero fazer aulas, eu quero conhecer pessoas, eu quero trocar. Então, já estou te chamando aqui, te convidando para um jogo de tênis. E agora vamos lá, no bate-bola. Renda ativa ou renda passiva? Renda passiva. Investir cedo ou investir mais tarde com mais capital? Cedo. Uma decisão financeira que mudou sua vida? Começar. Olha, que mulher forte. E agora, pra fechar, eu queria que você deixasse uma frase que guia, assim, os anos da sua vida, a sua vida como um todo, para que você inspirasse mais pessoas de tudo que a gente falou. Acredito que esse podcast foi muito importante, não só para trazer aqui a potência de uma mulher empreendendo em uma área que normalmente tem muitos desafios e que você domina e que faz isso muito bem feito. Então, deixe uma frase para essas pessoas que estão escutando e querem te acompanhar, te admirar, enfim. Ai, meu Deus, eu esqueci de pensar numa frase.
Mas eu vou falar, deixar um conselho mesmo, tá? Legal. Que é algo que eu tenho na minha vida, que é... Comece. Seja o movimento que você está buscando para a tua vida, comece. Comece agora, comece do jeito que dá para começar, mas comece. Porque quando você começa, o universo ele vai movimentar a seu favor. A gente estava conversando sobre isso. Exato. Então, seja o que for que você tem na sua mente... Você não é mais uma criança que fica só sonhando. Então, você precisa colocar isso como uma meta e transformar isso numa realidade para a tua vida. Para que os anos não terminem todos iguais, você precisa começar a fazer diferente hoje. Cara, isso é incrível. E eu acredito muito em Deus. Hoje que eu postei no meu story foi exatamente isso. É só começar. Porque a gente adia muitos pontos. Eu acredito que todas as vezes que a gente olha lá atrás e fala, cara, era só começar, a gente tem muito mais coragem pra entender que ninguém começa grande e a gente só precisa dar o primeiro passo. Os outros, eles vão acontecendo. Mas muito obrigada. Você que tá assistindo até aqui o episódio, muito obrigada. Curte, comenta, compartilha. Foi um prazer ter aqui, aprender mais sobre esses negócios. São incríveis. Eu quero conversar super nos bastidores pra conseguir entender mais e fazer acontecer. Então, muito obrigada a você que tá assistindo. Curte, comenta, compartilha. Compartilhe com seus amigos. Siga a Ju em todas as redes sociais. Nos siga em todas as redes sociais. E até o próximo episódio. Um beijo.